Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERC. E vocês já sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque tem sempre alguém aqui com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Alencar Ignácio. Ele é formado em Catanduva, formou-se em medicina em Catanduva, fez sua especialização em São Paulo em ortopedista pediátrica. Ele é chefe da disciplina de ortopedia, professor de ortopedia, diretor de pessoal da nossa instituição. Além disso, ele é o presidente da Unimed. Alencar, onde você arruma tempo para tanta coisa? Primeiramente, Renato, gostaria de agradecer você, dar uma boa tarde aos telespectadores. Somente uma correção, em nome do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da FAMERP, eu queria agradecer essa oportunidade. O atual chefe é o professor Guaraci Carvalho Filho, atualmente eu estou como vice-chefe de disciplina. E, na verdade, as coisas, Renato, esses cargos também administrativos, elas vão acontecendo ao longo do tempo. É algo natural. Quando você é chamado para exercer uma atividade, naturalmente, se o trabalho for bem conduzido, outras oportunidades aparecem, outras situações aparecem. Eu digo o seguinte, a gente tem tempo para fazer tudo. É só otimizar esse tempo, é só a gente saber também graduar as nossas atividades, inclusive o tempo com a nossa família, com a gente mesmo, em atividades físicas, enfim, para preservar uma boa saúde e organizando bem, de maneira bem sistemática, bem sabendo gerir o seu tempo. A gestão de tempo é muito importante. É possível, sim, realizar várias atividades ao longo do dia. Dizem que se querem que alguma coisa seja realizada, de um homem ocupado. Sim, né? Sim. Essa frase foi me dita por um professor nosso da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto também, hoje está ligado à FUNFARM, que quando eu fui escolher minha diretoria para presidente da Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto, eu fui conversar com ele e falei assim, olha, escolha alguém ocupado. A chance de ele dizer não existe, mas se ele aceitar, ele vai ser o seu melhor diretor. Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas não ocupadas, elas têm razão de estar não ocupadas, né? E as pessoas ocupadas é porque conseguem realmente exercer um trabalho satisfatório ao longo dos anos. Ô, Alencar, você é nascido em Catanduva. Não, eu sou nascido em São Paulo, Renato. Você nasceu em São Paulo, veio estudar em Catanduva. Como é que você veio parar em São José do Rio Preto? Na verdade... Porque você estava em casa, né? Em São Paulo, você veio fazer a faculdade em Catanduva, depois voltou para a sua cidade. Como é que você veio parar aqui em Rio Preto? Quando eu optei por fazer ortopedia e traumatologia em Ribeirão Preto, eu tinha um contato com o ortopedista aqui, infelizmente já falecido, o Dr. Najib Nassif, e quando eu terminei a minha residência, após 3 anos, ele me chamou para vir acompanhá-lo aqui pertinho, na Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. Na época, eu tinha um desejo de fazer uma subespecialização. Eu fiz a primeira subespecialização em ortopedia pediátrica. Eu sou da primeira turma da Santa Casa de São Paulo. Na época, o chefe era o professor Prado, juntamente com o professor Santilli. E durante o ano de 1990, eu fiz a subespecialização. E no final, eu vim a São José do Rio Preto, me agregando aqui ao grupo de ortopedia da Santa Casa de São José do Rio Preto. Ô, Alencar, você vem de família de médico? Porque você é médico, seu irmão é médico. Essa vocação de médico é influência paterna, materna? Não foi. Eu acho que foi realmente um desejo, uma realização própria. Na verdade, eu tenho um primo médico que está aqui numa cidade vizinha. Ele não seguiu a carreira universitária. Depois fui eu e também o meu irmão, o Gerson, que é médico pediatra aqui em São José do Rio Preto. Mas não foi influência familiar, não. Na verdade, foi um desejo que eu sempre tive. Na época, eu era adolescente. Meu sonho, na verdade, era ser pediatra. E por alguma influência do meu pediatra, Dr. Roquete Lima, também infelizmente já falecido,
E a situação se encaminhou nisso, de eu fazer medicina. Tive a oportunidade de no primeiro ano, eu passar em algumas localidades, nós escolhemos Catanduva, e, enfim, eu me realizei. Aí, durante o processo de graduação, eu já optei pela ortopedia e traumatologia, e eu confesso se eu me considero uma pessoa realizada na minha profissão. Eu acho que realmente eu escolhi a profissão que eu queria. Em momento nenhum teve outro pensamento de engenharia, economia, não? Em nenhum momento, Renato. Em nenhum momento. Foram 2 momentos de opção, tanto na medicina quanto ortopedia e traumatologia, que eu não tive uma segunda opção. Eu realmente foquei naquilo e eu me dirigi a atingir esse objetivo. Você chegou aqui casado? Não, eu cheguei solteiro, eu cheguei em 1990, solteiro, já namorando minha atual esposa, Ana Rosa. Casei em 92, temos uma filha única, que não optou por medicina. Você vê que a questão de familiar nessa situação, ela não pesou. Ela fez direito e hoje está em São Paulo. Ela terminou a graduação o ano passado e ela está em São Paulo agora, já partindo também para a carreira acadêmica. Ela está fazendo mestrado na PUC de São Paulo, enfim. Agora prestar concursos e seguir a sua trajetória. O namoro, não, pelo que você falou, o namoro não começou aqui. O namoro começou aqui. Na verdade, de São Paulo, eu mudei para São José do Rio Preto, eu tinha entre 9 e 10 anos. Eu estudei no colégio aqui em Rio Preto, no Colégio São José, conheci minha esposa com 17, logo depois entrei na faculdade, e nós namoramos na época de faculdade, residência. Eu vim me casar em 92. Convívio longo. Longo, bastante longo. Mais de 10 anos de namoro. Alencar, eu gostaria de saber como é que foi essa transição para a vida acadêmica, como foi a sua entrada na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, mas você vai explicar isso no próximo bloco, que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje na presença do professor Alencar Ignácio, que é um professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Cirurgia, um homem muito experiente, tanto na sua área de atuação, como na administração. Alencar, como é que foi a tua entrada? Você veio para aqui, você estava na vida privada, não acadêmica. Isso já era uma intenção sua ser professor? Ou foi aquela oportunidade que aparece sem... Não, Renato, na verdade eu fiz a oportunidade. Aí sim foi uma influência familiar. Eu sou filho de professores, meu pai já falecido, minha mãe, felizmente ainda viva, eles eram professores da rede pública estadual e municipal, e na verdade eu sempre tive esse gosto de ensinar. Durante minha graduação, eu sempre procurei colher o que havia de melhor nos meus professores, assim como na residência médica também.
E quando eu cheguei em São José do Rio Preto, existia na época somente uma faculdade de medicina, a FAMERP. Eu sempre tive o desejo de entrar na FAMERP. E essa oportunidade ela veio em 1993. Mas antes mesmo de eu ganhar essa oportunidade, eu fiz uma opção pessoal de começar já a minha pós-graduação. E eu fui aceito por meio até de uma carta de intenção aqui da FAMERP, do diretor da época, o Dr. Gandolfi, com aval do chefe de departamento da época também de ortopedia, que eles me deram uma carta de intenção. Quem era o chefe da ortopedia? Na época era o Dr. Forne. E eles me deram essa oportunidade de eu ingressar na pós-graduação. Comecei o mestrado na USP de Ribeirão Preto e no ano seguinte eu fui contratado, surgiu uma oportunidade aqui na FAMERP, e eu fui contratado aqui pela FAMERP, onde estou até hoje. O que foi que tu estudou no teu doutorado? Tanto mestrado quanto doutorado, eu mexi com... minha linha de estudo foi uma poliuretana desenvolvida pela USP de São Carlos, onde, por meio dessa poliuretana, havia na época uma intenção de se aplicar na área tanto de cardiologia quanto de ortopedia e traumatologia. Isso evoluiu bem na área de cardiologia, na área de ortopedia e traumatologia nem tanto, mas durante esses anos, tanto mestrado quanto doutorado, eu trabalhei juntamente com a USP São Carlos e USP Ribeirão Preto nessa poliuretana derivada da mamona. Isso era para substituir osso? Era para funcionar como enxerto? Qual era o objetivo? Isso, na verdade, era para ser um material biocompatível, e ele o é, para criar uma superfície de aderência entre uma prótese, por exemplo, de quadril e o osso remanescente do quadril, ou uma placa e o osso remanescente daquele osso fraturado. Seria esta a intenção, uma intenção de preenchimento, e também preenchimento em casos de ressecção óssea por tumores ósseos. Seria essa a intenção do desenvolvimento dessa poliuretana. Está na prática clínica ou não funcionou? Ela funcionou em termos de biocompatibilidade, só que, infelizmente, os estudos, eles conduziram uma situação que não havia uma osteointegração entre o material e o osso. Remanescente. E, na verdade, existe a busca ainda por esse tipo de material. O que nós temos hoje, mesmo materiais de titânio, os materiais porosos derivados da hidroxiapatita, elas não têm uma osteointegração, que seria a situação ideal. Seria a situação ideal osteointegrar e reabsorver aquele material colocado. Mas nós estamos caminhando para isso, mas ainda tem algum tempo. Mas não tem rejeição? Nenhuma, é extremamente biocompatível. Biocompatível. Alencar, eu vou aproveitar aqui tua experiência. É uma doença extremamente comum que a gente vê, e eu vejo frequentemente no centro cirúrgico operando, que é o calo. Como é o nome do... Joanete. O joanete. Aquele é comum, e recentemente eu tive vendo e lendo que aquilo parece que é a decorrência de sapato. Explica um pouco aí qual é o problema do joanete. O joanete, o termo técnico, na verdade, é hálux valgo. Ele tem duas origens. Ele pode ser tanto ligado um aspecto familiar, uma situação onde algumas características angulares dos ossos do pé conduzem a essa deformidade. O primeiro dedo, o dedão, ele entorta, vamos dizer assim, e é possível ter isso em adolescentes, é por isso que a gente chama de joanete do adolescente ou hálux valgo do adolescente, mas a situação mais comum realmente é relacionada ao uso de calçados. Tanto é que as mulheres ela apresentam uma incidência maior de joanete do que os homens, por um costume que, na verdade, é antigo, de um determinado tipo de calçado. E esse tipo de calçado são especialmente aqueles triangulares na frente que apertam os dedos entre si, e os saltos acima de 4 centímetros. Essas situações elas levam o desarranjo na mecânica dos ossos do pé e que faz desenvolver o joanete, que é extremamente doloroso em algumas situações. Em algumas situações, nem tanto, mas especialmente utilizando esse calçado, esses sintomas, especialmente dor e a deformidade também, pela dificuldade de se utilizar um calçado apropriado, ela se desenvolve ao longo do tempo. E outra situação que faz pensar que é o uso realmente inadequado de calçado é que na população indígena,
praticamente nós não temos o desenvolvimento de joanete. Porque não usa sapato. Porque não usa sapato. Agora, a maioria das pessoas que se procuram para operar é questão estética ou é dor? A maior parte é dor. E veja, mas tem essa também, dor em repouso é dor quando usa o especialmente sapato? quando usa, mas essa dor, porque causa algum processo inflamatório, ela também ocorre durante a noite, quando tira o calçado. Porque se desenvolveu durante o dia, durante as semanas, durante os meses em que essa joanete está ali. A primeira queixa realmente é a dor. A segunda questão é da dificuldade de utilizar o calçado, porque o pé fica alargado, a parte da frente do pé ela fica alargada. Deve ser difícil até encontrar sapato. E é difícil encontrar calçado. E também a questão estética, que é muito mais evidente no sexo feminino em relação ao masculino. Mas lembrar que a cirurgia para joanete é uma cirurgia basicamente funcional, ou seja, para diminuir a dor. Ela é uma cirurgia que funciona muito bem na questão de dor, na questão funcional, a pessoa volta a caminhar com tranquilidade, praticar seu esporte de impacto. Na questão estética, ela também melhora, mas, via de regra, as pessoas têm uma noção que aquilo vai se transformar num pé absolutamente normal, e não é, mesmo porque tem um aspecto da cicatriz que causa certo desconforto também. Quem está nos assistindo agora, ela está olhando lá para o seu pé, está começando o joanete, ele regride, tem um limite que você aconselharia para uma jovem mulher falar, olha, para que esse joanete vai acabar operando, tem um limite? Ótima pergunta, Renato. Na verdade, assim, o joanete não regride. Uma vez estabelecido, ou ele estaciona, ou ele evolui, o que normalmente acontece. O que normalmente acontece é que ele evolui, ela piora, vai piorando de acordo com o tempo, a deformidade, especialmente se não tirar o fator causal, que é esse tipo de calçado que eu comentei. Quando é o momento ideal para se operar? Quando aparecem os sintomas, especialmente dor, e quando existe realmente, por parte, especialmente da mulher, aquela dificuldade de se encontrar o calçado. Aí é o momento de se indicar a cirurgia. Tá, mas neste momento que ele está crescendo, não está com dor, se ela mudar o tipo de sapato, provavelmente vai estacionar e ela não vai precisar ser operada. Pode estacionar e pode, e se ela mudar esse hábito de calçado, realmente ela pode ficar com menos sintomas. A outra indicação cirúrgica seria para aqueles casos que são um pouco menos frequentes do joanete do adolescente. Se o adolescente já desenvolve esse joanete, especialmente se for uns graus mais avançados, de início não vai ter dor, mas a gente sabe que ao longo dos anos vai desenvolver a dor. E quanto mais precoce você fizer a correção dessa deformidade, melhora a evolução ao longo dos anos. Então aí, nesse caso de joanete do adolescente, estaria indicado o tratamento cirúrgico também. Já que nós estamos falando de adolescente, nós vamos para um pequeno intervalo e depois o professor Alencar vai falar sobre o que é o pé chato. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco, com a presença do professor Alencar, que no bloco anterior ficou uma pergunta no ar para ele nos responder o que é o pé chato, Alencar. Renato, o popular pé chato é uma situação extremamente comum em crianças e adolescentes, especialmente a partir do momento que começa a andar, a partir dos 12 meses de idade. E existem situações que permanecem esse pé chato até o final da adolescência, até o final da maturação esquelética, quando para de crescer o pé, e existem situações em que eles permanecem. A imensa maioria, mais de 90% dos pés chatos da primeira infância, eles regridem, eles tornam-se pés normais. Tente explicar para a mãe aí que está nos assistindo o que é esse pé chato. Na verdade, esse pé chato... O filhinho dela está começando a andar, está ouvindo você falar, quer entender. Na verdade, esse pé chato é um conjunto de alterações, que vai desde a questão da frouxidão ligamentar, que ela é generalizada e também ocorre no pé, também a situação de sobrepeso, por isso é importante, já desde a infância, tentar segurar essa criança em termos de alimentação, tentar provocar em termos de atividade física, especialmente de impacto, o que é muito fácil, a criança normalmente gosta de atividade física, mas é uma situação extremamente comum. E dizer à mãe que raramente é patológico, a não ser em situações especiais, onde a gente pode ter fusões entre ossos, ossos anômalos, ossos a mais dentro do pé, normalmente, a imensa maioria desses pés planos, eles não provocam sintomas. Ele não tem a curva. Ele não tem a curva. O pé plano é quando não tem a curva, aquele pé achatado, aquele pé chato, né? O próprio nome já diz tudo. O próprio nome já diz tudo. A imensa maioria dos casos não necessita de qualquer tratamento, não necessita de palmilha, não necessita de tratamento cirúrgico, porém, é importante a avaliação periódica por meio do pediatra ou por meio do ortopedista, para que no final do crescimento, ao redor dos 12, 13 anos, dependendo se for menina ou menino, a gente possa avaliar e, dependendo da situação entre os ossos do pé, algumas situações angulares, acho que não vale aqui a gente comentar, que a gente pode dizer que esse pé tem uma maior chance de desenvolver dor no futuro por um processo de desgaste, por um processo de artrose. Mas, volto a repetir, é a minoria dos pés chatos que podem dar problema na vida adulta. Tá. O fato, a criança começar a andar e tal, isso não implica mais queda, por ter pé chato, mais acidentes? Existem várias teorias sobre pé chato, né? Existem algumas situações que são relacionadas ao pé chato. A situação mais comum é o encurtamento do tendão de Aquiles, aquele tendão, o maior tendão do nosso corpo que existe atrás do nosso pé. Esse encurtamento pode levar realmente a algumas situações no futuro. A questão também do pé plano relacionada a órgãos próximos, como coluna, quadril, pode, em determinadas situações, provocar também dor, especialmente nas crianças que apresentam sobrepeso. Mas, via de regra, o pé plano, na imensa maioria dos casos, ele é absolutamente assintomático, ou seja, ele não vai dar problemas na vida adulta. Se ele tiver o tendão curto, pode operar para alongar? Ou Também. É uma indicação muito rara? A indicação é muito rara, somente naqueles casos de exceção. A imensa maioria dos casos, também, quando tiver um tendão de Aquiles um pouco mais encurtado, o tratamento é basicamente não cirúrgico, por meio de alongamentos, por meio de órteses, enfim. Existem várias situações que nós indicamos para conseguir alongar esse tendão de Aquiles na imensa maioria das vezes. Alencar, é uma queixa frequente e cada dia que passa parece que aumenta mais. A lombalgia, dor lombar. O que é que você poderia aconselhar as pessoas que poderia fazer para melhorar a lombalgia? Também, evidentemente, a lombalgia ele merece ter uma avaliação de um profissional adequado, de um ortopedista, de um neurologista, de um fisioterapeuta, enfim, para que tente achar alguma causa também mecânica de lombalgia. Mas a imensa maioria das vezes, também, Renato, é uma situação em que pequenos atos, pequenos gestos podem melhorar essa dor lombar. Pequenos gestos como reforço de musculatura, controlar novamente o seu peso, isso é fundamental.
atitudes como posicionamento numa cadeira, numa poltrona, no seu ambiente de trabalho, na sua atividade física, também relacionado ao tempo de uso do colchão. Todas essas situações, elas se bem administradas, se a gente conseguir realmente fazer com que tenha uma postura correta, um peso ideal, fortalecer a musculatura, alongar, via de regra, a imensa maioria dessas lombalgias, elas regridem. Alencar, como é que está pessoalmente você administrando uma das maiores cooperativas do Brasil? Tem sido satisfatório para você? Era o que você esperava administrar? Olha, Renato, eu digo que está sendo uma das maiores vivências da minha vida. A Unimed São José do Rio Preto hoje é uma empresa extremamente profissionalizada. Nós estamos realmente entre as melhores cooperativas médicas do Brasil. Felizmente, nós vivemos um momento financeiro, um momento de integração com o cooperado bastante interessante. Claro, existem ameaças. Hoje a gente fala no mercado de São José do Rio Preto. O mercado de São José do Rio Preto é uma cidade, Renato, que não é só atrativa para o setor imobiliário, não é só uma atração para o setor de agronegócio. São José do Rio Preto, hoje, a 11ª cidade em investimento, em razão de se investir no Brasil. E também o setor de saúde hoje é o foco. Então, nós temos entrada de um capital externo, nós temos entrada de outras operadoras de saúde que não têm a mesma linha de atuação da cooperativa. Enfim, elas são ameaças que eu tenho certa preocupação para o futuro. Mas a Unimed São José do Rio Preto hoje situa-se realmente entre as melhores cooperativas médicas do Brasil. Nós conseguimos, ao longo desses anos, diretorias que fizeram um excelente trabalho, com muita seriedade, muito profissionalismo, e hoje realmente nós estamos numa situação financeira bastante estável. Isso não é motivo para a gente também se acomodar. Tranquilo. Mas que o mercado é muito agitado. O mercado de São José do Rio Preto ele é bastante intenso. O que o professor Alencar está falando aqui é dessa ameaça, quer dizer, a empresa é sólida, com suas contas em dias, mas é um dinheiro internacional que está chegando e comprando o Brasil todo na área de saúde, educação também, não é? Isso é uma preocupação desse dinheiro, um dia tentar aportar aqui. Alencar, hoje nós temos 3 faculdades de medicina em São José do Rio Preto, concordo plenamente com o que você diz, eu venho falando isso há mais de 10 anos, São José do Rio Preto é mais importante do que a maioria das capitais brasileiras, não é? Essa cidade aqui se comporta como uma capital. Mas o que é que você diria para um jovem estudante para convencê-lo a fazer ortopedia? Olha, então vamos lá. Eu tentei convencer minha filha a fazer medicina. Ela foi para outra área, também igualmente bonita, uma vocação extremamente interessante, uma posição extremamente interessante. Mas eu digo que hoje eu ainda estimulo a fazer medicina. Evidentemente o mercado vai mudar. Se a gente observar, Renato, que há menos de 5 anos formavam-se, num raio de 100 quilômetros de São José do Rio Preto, 128 médicos, 64 aqui em São José do Rio Preto, 64 em Catanduva, e hoje formam mais de 800 nesse mesmo raio de 100 quilômetros. Evidentemente vai haver um excesso de oferta no mercado, oferta de médico no mercado. Isso vai causar certa dificuldade. Mas ainda, Renato, apesar de estarmos aí falando a questão da tecnologia, de telemedicina, de uma situação onde o paciente cada vez mais tem acesso à informação, o que é muito bom, evidentemente. Sem dúvida. Eu ainda acho que para o bom médico, para aquele médico que tenha, além de uma boa formação, além de, dependendo da situação, uma especialização, mesmo que seja em médico da família, por que não? Claro. Médico da família não deixa de ser uma especialização. As pessoas falam de médico de família como se fosse um recém-formado que vai atender clínica geral. Não é bem assim. Na Inglaterra, um médico de família tem 5 anos de formação. Ainda existe espaço para esse bom médico, ligado ao fator humanitário, ter uma sensibilidade maior, uma conversa, um tempo para falar com o seu paciente.
Esse tipo de profissional vai sempre existir, apesar da tecnologia, apesar do excesso de gente no mercado. Bem, queria te agradecer. Eu acho que a população hoje ganhou informações extremamente importantes, né, para cuidar de sua saúde, da sua família, e outras informações não médicas passadas pelo nosso amigo, que é diretor da Unimed e professor da Faculdade de Medicina. Alencar, muito obrigado. Paz e saúde a todos. Até a próxima semana.